A gente começa o nosso programa falando sobre lipidograma, que também é conhecido como perfil lipídico. É um exame de análise clínica que tem como objetivo verificar a quantidade de LDL, HDL, VLDL, triglicerídeos e colesterol total, que quando estão em valores fora do normal, eles representam um grande risco para o desenvolvimento de diversas doenças. Confira. Uma picada, alguns segundos e menos de 2 ml de sangue são suficientes para revelar como estão algumas taxas importantes para a prevenção de complicações graves, como infarto e AVC, o acidente vascular cerebral. O lipidograma ou perfil lipídico é o exame laboratorial mais solicitado pelos médicos. Só nesta clínica são realizadas mais de 150 coletas todos os dias. Mas que exame é esse e para que serve? Lipidograma, não sei. Eu não sei, mas eu acho que tem a ver com gordura, porque tem lipo, né? O nome parece ser estranho para muita gente, mas o lipidograma avalia a quantidade de componentes gordurosos bem conhecidos da população. É que faz o controle dos lipídios, né, que seriam as gorduras, né, que tem no nosso sangue, no nosso organismo. Para que a gente possa, né, se tiver alguma alteração, a gente faça o controle, uma dieta, para que a gente possa ter um organismo saudável e para prevenir futuras doenças no nosso organismo. Esses componentes são importantes para o organismo, desde que os volumes estejam regulados. O valor desejável de triglicerídeos é abaixo de 150 e o colesterol total não deve passar de 190. Ainda não dá para dispensar a agulhada, mas o bioquímico explica que o avanço da tecnologia tem proporcionado menos desconforto na realização da coleta de sangue. Com a implementação e a evolução da tecnologia, ele se tornou algo rápido e tranquilo de ser realizado. O paciente se dirige ao laboratório, faz uma coleta de sangue normal, em torno de 1,5 ml a 2 ml de sangue. Esse sangue ele é rapidamente analisado, né, através dos processos metodológicos de cada instituição. Bom, e para falar sobre a importância dos exames de coração para prevenir doenças cardíacas, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o cardiologista, Dr. Alexandre Haddad. Olá, doutor Alexandre, seja bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Obrigado, é um prazer estarmos aqui. Bom, a gente acompanhou aí essa reportagem, onde fala um pouco, né, sobre esse exame que é o lipidograma, mas a gente conhece mais como colesterol total. Aí quando a gente pega o exame, vem aquele monte de letrinhas e a gente fica sem saber exatamente o que é. Então, para o médico, qual a importância desse exame para verificar a saúde do paciente? Pois não. O perfil lipídico é uma das ferramentas que nós médicos utilizamos para avaliar o risco cardiovascular do paciente, ou seja, o risco de esse paciente desenvolver doença cardiovascular. Na verdade, é apenas uma das ferramentas que nós utilizamos para a estratificação desse risco e para a prevenção das doenças cardiovasculares. Bom, doutor Alexandre, a gente preparou um materialzinho, algumas cartelas, para a gente entender melhor essas siglazinhas aí que a gente faz o exame e fica sem saber qual é o colesterol bom, qual é o colesterol ruim. Então, por favor, coloca na tela aí para a gente começar a entender melhor essa história. Colesterol total. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é o colesterol total. Bom, o colesterol total é a soma de todas as frações do colesterol, né? O HDL, o LDL e o VLDL, né? O colesterol total é uma informação importante, mas a gente precisa realmente das frações do colesterol para fazer essa estratificação de risco que eu mencionei anteriormente. Colesterol é uma gordura? Que circula no nosso sangue? Eu estou tentando trazer da forma mais popular aqui, doutor. Claro. O colesterol é um tipo de gordura, circula no sangue, mas, como você sabe, gordura e água não se misturam. Então, para ela ser carreada na corrente sanguínea, ela precisa de um meio de transporte que são as lipoproteínas. Então, quando a gente fala LDL, HDL, é só uma sigla em inglês para lipoproteínas de alta densidade, de baixa densidade, né? Então, o colesterol, ele é importante para o nosso organismo também. Ele não é só vilão, ele é utilizado na síntese na produção de hormônios, ele é utilizado na produção da bile, dos ácidos biliares, na parede das células tem colesterol. Então, ele não é só um vilão,
né, ele também tem suas funções fisiológicas. Né? Ele não pode estar em excesso, não é isso, doutor? Isso, sobretudo um determinado tipo de lipoproteína, de partícula de colesterol, né, que é o LDL colesterol, que é conhecido popularmente como colesterol ruim. Esse sim, quando está muito elevado, é vilão. Então vamos lá, coloca aí as outras cartelas, por favor. Ó, o HDL, esse é o colesterol bom? Isso, olha ali, tá com uma... Tá de santinho ali, né? O HDL, sim. Realmente então, quando ele está alto, isso é bom. Isso, em termos gerais é isso mesmo. Quando ele está alto, é bom, né? Por exemplo, no sexo feminino, ele deveria estar pelo menos acima de 50 miligramas por decilitro e no masculino acima de 40. Então, por exemplo, se a mulher está com 80, a sua taxa de 80 do HDL, ela está bem? Sim, no geral, sim. É porque, como eu falei, toda avaliação médica, ela não se dá com um índice só, né? É um conjunto. Exatamente. Não tem... Agora a gente aqui fica querendo resumir essa história. A gente não consegue resumir a complexidade de um organismo, não é um índice só. Né? Numa entrevista. Então, vá me ajudando aqui também, pois viu, doutor? Mas o HDL é sim o bom colesterol, a gente deseja que ele esteja mais alto. E aí, vamos lá. O colesterol ruim, o LDL, olha aí, ele tá de vilão aí, né? Um diabinho. Conhecido como popularmente o mau colesterol, porque quando encontra-se em elevadas concentrações é associado a um maior risco de doenças cardiovasculares. É isso, doutor? Mas ele é também fundamental para o bom funcionamento do corpo, pois ele participa na formação de diversos hormônios. Ou seja, ele não é também só vilão, né? Isso, mas quando ele está em concentrações muito altas, acaba que eles são capturados por células no endotélio. O endotélio é o revestimento mais interno dos vasos, das artérias. Né? Então, ele é capturado pelos macrófagos, que é um tipo de célula... Eu não estou entendendo nada isso aí. É um tipo de célula que tem... E quando isso acontece, começa a formar a placa de gordura, a placa de ateroma, a placa aterosclerótica. E essa placa de gordura que forma na parede dos vasos é que vai entupindo a parede dos vasos e levando as consequências clínicas, angina, infarto, derrame cerebral, problemas circulatórios periféricos, né? Então é por isso. Por que ele é ruim? Quando ele está em níveis muito elevados, ele é ruim porque aumenta a chance de desenvolver essas placas de gordura que entopem as artérias, por isso ele é ruim. E o triglicerídeos, o que é isso? Também é um outro tipo de gordura, né? Que também é importante, né? Ela não é também assim, a gente não pode considerar simplesmente como algo ruim, mas quando ela está em concentrações, principalmente concentrações muito elevadas, mais importante até do que o risco cardiovascular, é a chance de ter complicações como pancreatite. Quem tem, por exemplo, 1000 miligramas por decilitro de triglicéride, corre risco de desenvolver pancreatite. Então, é uma consequência que já vem até fora do aparelho cardiovascular. É claro que é desejável também o triglicéride tá mais reduzido, principalmente abaixo de 200 de preferência. Lembrando que reduzir triglicéride é mais fácil do que reduzir colesterol, porque ele responde muito bem à dieta. Então, uma dieta sem excesso de carboidratos, sem muita gordura, prática de atividade física, faz despencar o triglicéride. Às vezes você vê gente com 400 e tanto de triglicérides, se ele entra nos eixos, melhor alimentação, para de ingerir bebida alcoólica em excesso, eleva o triglicéride. Então, começa a fazer atividade física, perde... Triglicerídeos, tanto faz. Né, isso. Okay. Então, ele responde muito rapidamente, muito facilmente à dieta. Diferente do colesterol, que responde também à dieta, à atividade física, mas é mais desafiador. É mais desafiador do que o triglicéride. E aí, já que você está falando em baixar essas taxas, como que as pessoas podem fazer para diminuir essas taxas? Primeiro, colesterol total. Às vezes tem que entrar com medicação? Às vezes sim. A gente não entra medicação para todo mundo que está com colesterol alto. A gente entra com medicação para quem precisa. Né? Porque o objetivo final não é simplesmente reduzir uma simples cifra de colesterol, um simples valor de colesterol. O objetivo final é diminuir a chance daquela pessoa desenvolver doença cardiovascular. E como eu falei, essa chance, esse risco de doença cardiovascular, a gente calcula baseado não só no nível de colesterol, mas em outros fatores, como idade, gênero, história familiar de doença aterosclerótica precoce, de doença cardiovascular precoce,
tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus. Então, não é só isso isolado. Por exemplo, se alguém tiver com LDL um pouco aumentado, 160 de LDL, que já é considerado um valor de LDL aumentado, mas ele for uma pessoa jovem e tiver isso como único fator de risco, não é necessário medicação. Por quê? Porque a chance dessa pessoa desenvolver doença nos próximos 10 anos é muito baixo. Então, não vale a pena dar um remédio, apesar que as estatinas, que são os remédios principalmente utilizados para baixar o colesterol, são muito seguros, não vale a pena dar esse remédio para baixar um risco que já é muito pequeno. Quando você dá 10% de desconto em cima de 50 centavos, impacta muito pouco. Mas 10% de desconto em cima de R$500 já impacta mais. Bom, então vamos lá para as perguntas. Pode colocar aí, ó. Marinete, comer muita comida gordurosa pode entupir as veias do coração? E aí, doutor? Eu diria que pode. Se você tem esse hábito ruim de vida durante muitos anos, né, isso vai fazer com que você ganhe peso, com que você possa adquirir um diabetes, possa adquirir uma hipertensão e possa piorar seu nível de colesterol, sim. E justamente foram esses fatores que eu mencionei, né? Hipertensão, diabetes e o colesterol elevado, que são os fatores de risco para desenvolver doença cardiovascular. Então isso vai formar aquela placa de gordura que eu falei, que entope as artérias do coração e pode levar essa pessoa no futuro a ter angina, a ter infarto, a ter um derrame cerebral. Coloca outra pergunta, por favor. Osmir Valério, quando a pessoa sente o braço adormecido do lado do peito, é algo para se preocupar? Bom, nem sempre, né? Mas se você está sentindo uma dormência no braço esquerdo, principalmente se ela é desencadeada durante esforço físico e aliviada com o repouso, isso pode ser um sinal indireto, um sinal atípico de angina, né? Que é aquela dor no peito clássica provocada quando há entupimento significativo, entupimento grave em vaso que irriga o coração. Mas se a pessoa está perguntando mais comumente sobre sintoma de infarto ou de angina, eu diria que o mais clássico mesmo é aquela dor no peito em aperto, peso, queimação. Essa dor pode sim irradiar para o braço, pode doer também o braço ou ficar dormente, como ela está dizendo, né? Às vezes pode ser acompanhado de falta de ar, de suor frio, né? Então, se a pessoa está sentindo algo assim, ela deve procurar um serviço de atendimento médico de urgência. Não é marcar uma consulta eletiva, não. Se ela está com dor no peito... Sai de casa, vai logo no médico. Vai no serviço de urgência para ser examinado, fazer um eletrocardiograma de urgência. Ok, doutor Alexandre, vamos para a última pergunta. Pode colocar? A Josefa. Quais os exames para prevenir doenças no coração? Muito bem. Eu diria que o exame mais importante para prevenir as doenças do coração é o exame médico. É porque a visita ao médico, né? Que isso aí engloba principalmente a história clínica, em que você vai pesquisar sintomas, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, vai se fazer o exame físico da pessoa. Baseado nisso é que vem os exames complementares. Não é eletro, teste ergométrico, ecocardiograma, ultrassom, Doppler de carga. Não são esses exames que vão fazer assim, uma grande diferença. Eles podem fazer diferença em casos específicos, tá certo? Então, além disso, é claro, a medida da pressão arterial, a glicemia e a determinação do perfil lipídico são fundamentais também para prevenção de doença cardiovascular. E quanto que a pessoa deve fazer o exame de colesterol total? De 6 em 6 meses, uma vez no ano? Como que deve ser, doutor? Pessoas jovens, principalmente homens abaixo dos 35 ou mulheres abaixo dos 45, elas devem fazer uma vez. Se tiver normal e ela não tiver outra doença associada, não tiver diabetes, não tiver hipertensão, ela nem deve estar repetindo assim tão a miúde, tão frequentemente. Já se a pessoa, numa primeira determinação, já vem alterado, aí ela tem que adotar as medidas para melhorar o colesterol e daí repetir com pelo menos 3 a 4 meses, porque a partir do momento que você institui essas medidas, muda a dieta, faz atividade física, não é com um mês que você vai notar a diferença, demora pelo menos 3 a 4 meses para ter algum impacto. Ok, então, muito obrigada pela sua participação aqui, tá, doutor Alexandre? De nada. Foi um prazer enorme. O prazer foi nosso e obrigado pela oportunidade de esclarecer esse assunto que é tão importante. É isso aí, gente. Eu conversei aqui com o doutor Alexandre Haddad. Ele é cardiologista e participou aqui do Vida Saudável com a gente. Muito obrigada, viu, doutor?